Boa tarde. Eita. Boa tarde, povo. Graça e paz, amém? Deixa eu te convidar a abrir a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 1. A gente vai ler hoje dos versos 9 até o versículo 11. Filipenses, capítulo 1, do 9º versículo até o versículo 11. Eu quero te convidar a ler bem alto, bem bonito junto comigo, tá certo? Todos abriram? Diz assim a palavra: e também faço esta oração. Cadê todo mundo? Eu fiquei no vácuo aqui. Não ri não, isso é sério. Todo mundo junto, vamos lá? E também faço... Que coisa linda, que o vosso amor mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Antes de você sentar, dê um abraço bem forte em quem está perto de você. Dá um assim, você já disse assim para essa pessoa: meu irmão, boa tarde. Você está muito cheiroso hoje. Não precisa dizer essa parte, não precisa não. Agora você pode dizer assim para a pessoa que está do seu lado: vamos sentar? Fica à vontade para sentar. Pronto, olha aí, ó. Até o menino da câmera está rindo agora. Tá vendo? Pensam a gente poder dar boa tarde, a gente poder se soltar um pouquinho, a gente poder dar cheiro no irmão, porque a gente está tratando aqui de quando Deus domina, não é? E Deus domina sobre o povo, sobre a igreja dele, esse domínio maravilhoso que sai, que extravasa nesse amor bonito, que é esse amor entre os irmãos. Coisa boa. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo tão bom. Pai, a gente quer te dizer que a gente está muito feliz, Pai, porque a gente está aqui na tua casa, e a expectativa, Deus, que a gente tem no coração é de ouvir a tua voz, é saber que existe algo mais para a nossa vida, alguma coisa do céu, alguma coisa que é do teu trono para o nosso coração. O que a gente te pede, Deus, é que teu Santo Espírito se erga dentro de nós, que ele cresça no nosso coração, que ele fale a nossa mente, que ele transforme o nosso coração. E o que a gente te pede, Deus, é que a gente saia daqui hoje mudado, Pai, transformado, tocado pela tua palavra, Deus, contrito pelo teu Espírito, Pai. Então, por favor, Deus, fala aos nossos corações, porque nós precisamos urgentemente da tua voz, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo? Amém. Final do ano é uma data, é uma época bem interessante. É o tempo que a gente faz a contabilidade da vida, não é? A gente começa a pensar nas coisas que passaram, nos planos que não deram certo, nos relacionamentos que de repente desencaminharam, e ao mesmo tempo a gente começa a fazer uma série de planos, de metas, para quem sabe o ano que vem ser melhor do que esse ano. Para quem sabe no ano que vem a gente poder ver mudanças e transformações para melhor na vida da gente. Normalmente é isso que a gente faz no final do ano. E também é uma época, às vezes, muito melancólica. É de contar os prejuízos. É de pensar no que deu errado. E se a gente pensar, por exemplo, na perspectiva de Paulo, escrevendo essa carta aos Filipenses, a gente talvez vai pensar que na vida de Paulo muita coisa deu errado. Paulo escreve essa carta para os Filipenses enquanto ele está preso. E não era a primeira vez que ele estava preso. E não era a primeira vez que Paulo apanhava. E não era a primeira vez que tinha gente querendo matar Paulo. E não era a primeira vez que Paulo passava necessidades das mais diversas. Necessidades afetivas, necessidade financeira, necessidade
básica mesmo. Paulo não estava só pobre, Paulo estava miserável. Se você estivesse no lugar de Paulo, numa prisão romana, num calabouço, úmido, fedorento, porque não tinha banheiro, tudo tinha que ser feito ali mesmo, qual seria a sua oração? Procura se imaginar no lugar de Paulo. Se você estivesse preso, qual seria a sua oração? O que é que você julgaria necessário e essencial? Paulo, ele mostra que tem algo a mais para a vida. Ele não ora simplesmente por si, ele ora pelos filipenses. Essa oração que a gente acabou de ler. Essa oração que começa falando de exatamente isso aqui. Que o vosso amor aumente mais e mais. Que o vosso amor aumente mais e mais. Um homem preso, mas de mente livre e liberto por esse amor, escrevia aquilo que ele julgava essencial e necessário aos filipenses, e isso grita nessa época do ano nos nossos dias. É tanto que na nossa cidade nós vemos que nesse final de ano, como em muitos outros anos, mensagens de amor são propagadas por todos os veículos de informação, sejam as grandes redes sociais, seja os veículos de informação normais, a TV Globo, ou até mesmo movimentos sociais dos mais diversos, que distribuem abraços gratuitos, que distribuem rosas para as pessoas nos sinais. São pessoas que dizem assim: nós precisamos de amor. São pessoas que procuram se vestir com as cores que simbolizam a paz, ou as cores que simbolizam o amor. A sociedade clama por amor. E quando se faz a contabilidade do ano, e se chega nessa época do ano, se vê que esse amor está no vermelho, está no prejuízo. Isso porque as pessoas têm buscado amor nos lugares mais equivocados possíveis e imagináveis. Isso porque as pessoas, elas precisam, identificam o amor como necessidade da alma, do coração e da mente humana, como essencialidade para a vida. No entanto, as pessoas não sabem nem definir exatamente o que é amor. Aliás, esse conceito é tão relativizado, inclusive outro dia a gente conversou um pouco sobre isso. Mas esse conceito é tão relativizado, ele é tão mal trabalhado, tão mal baratado na vida da gente, na sociedade, que as pessoas aí fora definem amor a partir de qualquer coisa, e qualquer coisa serve. Então, se levantam os hippies, ou agora os hipsters, e dizem o seguinte: faça amor, não faça guerra, e reduzem o amor à prática do sexo livre. As pessoas, elas dizem que amam pessoas assim como dizem que amam coisas. A gente no momento diz assim: eu amo fulano de tal. E no outro momento a gente diz: eu amo ceia de Natal. No entanto, é mais fácil deixar de amar fulano de tal do que deixar de amar ceia de Natal. Ou não é verdade? O amor, ele virou uma coisa, um negócio. Ele é descartável. Ele é um botão que se clica no computador para se dizer que ama ou que não ama. E aí Paulo levanta essa questão: eu oro para que o amor de vocês cresça, se dilate mais e mais. Da onde é que Paulo parte? Da onde é que Paulo define amor? Qualquer definição de amor, meus irmãos, presta atenção nisso, segura a tua respiração, presta atenção. Qualquer definição de amor cabível à humanidade parte necessária e obrigatoriamente de Deus. Qualquer definição de amor
parte necessária e obrigatoriamente de Deus. E por quê? Porque Deus é amor. A gente acabou de ler no começo do culto isso que João, o apóstolo do amor, traz como verdade, e isso que Paulo traduz como necessidade para o homem: que o amor cresça, que Deus seja conhecido. Deus é amor. Se a gente não consegue ancorar as nossas definições de amor a partir de Deus, o amor da gente, ele começa a vagar, a ficar à deriva entre o compromisso moral e o sentimentalismo. Por um lado, a gente vai sentir a obrigação de amar. Por outro lado, a gente vai sentir, às vezes, aquele sentimento, às vezes uma coisa oscilante, vacilante, que não se define exatamente. Deus, ele surge como sendo esse que é a definição básica de amor, e assim o é, porque o amor de Deus não é algo que surge quando o homem é criado. O amor de Deus é eterno, porque todos os seus atributos são eternos. Então Deus é amor desde a eternidade. Deus é amor antes da criação de todo o universo, de tudo isso que saiu da boca dele, ele já é amor. Então ele cria a definição de amor a partir dele, da pessoa dele. E assim a gente começa a pensar que cada um de nós, aqui presentes nessa tarde, como criação dele, somos um ato, somos uma expressão do amor de Deus. Que coisa boa, preste atenção nisso. Você é um ato de amor de Deus. Você é expressão desse amor de Deus. Que coisa maravilhosa é a gente sair daqui hoje com essa verdade no nosso coração. Portanto, quando a gente ama como Deus ama, a gente está no centro da vontade dele. A gente está voltando àquela palavra bonita que já trabalhamos tanto aqui, né? Teorreferência. A gente está se identificando a partir de Deus. A gente identifica o nosso amor a partir de Deus. Coisa maravilhosa. A pergunta agora é uma: como é que a gente ama como Deus ama? Como é que a gente sabe que a gente não está vagando numa maré conceitual de amor mundana? Como é que a gente sabe que a gente está amando como Deus ama? Que a gente está fazendo as coisas certas? E veja só, há uma possibilidade de falha muito grande aqui, se a gente tentar definir com as nossas palavras, montar um esquema, um sistema do que é esse amor, tentar traduzir isso em palavras, em poucas palavras, carrega consigo um perigo da gente errar nisso daí. A gente pode, por outro lado, afirmar que a gente só pode conhecer o verdadeiro amor se a gente conhecer o verdadeiro Deus. E à medida que esse Deus ele vai se apresentando para a gente vai conhecendo o amor. À medida que Deus ele vai se apresentando para a gente vai conhecendo o verdadeiro amor, porque Deus é amor. A gente pode inferir uma palavra bonita para pastor usar assim no final de tarde. Inferir, eu pesquisei no dicionário uma palavra bonita para dizer aqui, certo? A gente pode inferir até aqui que quanto mais a gente conhecer esse Deus, mais a gente vai conseguir discernir esse amor no nosso coração. Mas a gente vai ter liberdade para discernir e pôr em prática esse amor no coração da gente. Por isso que Paulo ele fala aqui nesse versículo, em pleno conhecimento e toda percepção, ou então em pleno conhecimento e todo discernimento. Presta atenção, meu querido, talvez você esteja com muito sono, domingo de tardezinha,
tem essa consequência para a gente, mas preste atenção nisso daqui, porque o amor de Deus, preste atenção, o amor de Deus não é assim uma força abstrata, o amor de Deus não é uma coisa mística, etérea, impegável, nem por outro lado, esse amor de Deus é algo assim de uma concretude objetiva, a ponto da gente traçar uma meta de vida e dizer assim, eu tenho que obter esse amor a qualquer custo, partindo do ponto de vista de uma espécie de evangelho empreendedorista, que diz assim, eu vou ser assim, eu vou bater essa meta, eu vou amar mais. A gente não consegue assim. Mas a gente tem que ter uma coisa em mente. Preste atenção nessa grande verdade aqui. É do interesse de Deus que esse amor cresça no nosso coração. Atenção, preste atenção. É do interesse de Deus que esse amor cresça, faz parte da obra que Ele começou, como a gente leu semana passada, aqui no versículo 6, faz parte da obra que Ele começou na vida, no coração da gente. O discernimento, o conhecimento e a prática desse amor. Pois assim, o amor de Deus não vai ser só o amor de Deus, assim o amor de Deus vai ser o nosso amor. Preste atenção no versículo que a gente acabou de ler, porque Paulo diz assim, para que o vosso amor cresça. O amor de vocês, cristãos, é o meu, é o seu, é o nosso amor. Não é simplesmente o amor de Deus, uma coisa para lá, distante no nosso universo. É uma coisa daqui, intimista, pessoal, próprio. É o amor que não só pertence a Deus, mas Ele planta, Ele crava no nosso coração. Aí Paulo, ele cria tanta intimidade com esse amor, que ele diz assim, é o vosso amor. E a gente pode dizer que esse amor é nosso, assim como Paulo podia dizer que era amor dos filipenses, mediante a certeza da nossa conversão. Então atenção, meu querido, porque a gente leu essa mesma realidade lá em 1 João no capítulo 4. Preste atenção nisso. Se você conhece a Deus, você conhece o Deus de amor. Se você conhece o Deus de amor, e esse Deus é amor, e Ele está no teu coração, você tem semente de amor plantado no teu coração. Só que como qualquer semente que existe dentro de você, ela precisa inchar, crescer, virar planta, virar árvore, crescer dentro da gente. E aqui a gente pode começar a se questionar, será que esse tempo todo que eu tenho de igreja aí, será que essa minha dedicação toda tem se traduzido de fato nesse crescimento na direção desse amor? Será que as coisas que eu tenho feito têm sido de fato manifestações desse amor? Ou então eu estou aqui vagando ainda, eu estou aqui à deriva e não sei exatamente. Como eu falei para os irmãos, definir com as nossas próprias palavras é muito complicado. No entanto, existem algumas características básicas que a gente vê nesse texto e que um autor muito interessante chamado Tony Evans, num livro chamado Deus é Tremendo, esse livro já tem um nome massa, né? Deus é tremendo. Ele traz algumas características desse amor e que a gente vê expresso nesse texto que a gente leu. E essa verdade eu gostaria de compartilhar com os irmãos. São 6 características desse amor. Para a gente começar a se avaliar. Para a gente pensar um pouco. Se a gente está expressando esse amor de fato. Se de fato o amor de Deus é na vida e no coração da gente. Porque a gente nem pode ser especulativo por um lado, nem por outro lado ser simplesmente esquemático. Não é? Primeira característica que a gente vê aqui é que o amor, ele é visivelmente expresso. Assim como Deus expressa o amor criando as coisas, assim como Paulo expressava o amor dele pelos filipenses, através de conselhos, através de exortação, de ânimo para a igreja, de convidar a igreja a se alegrar no Senhor. A gente vê também a igreja de Filipenses também preocupada em amar Paulo,
enviando aquilo que Paulo necessitava para ser suporte à vida. Amor é visivelmente expresso. Amor guardado não é amor. Como aquela história, lembra? É uma história antiga que um casal de senhores já de muita idade entra no gabinete do pastor e aquela senhora com tantos anos de casado começa a se queixar do marido e dizer assim: sabe o que é, pastor? Ele não diz mais que me ama. Aí o pastor olha para o marido com todo carinho e diz assim, todo o respeito pela idade, aí diz assim: mas quando foi que o senhor disse para ela a última vez que a amava? Aí ele disse: no dia do nosso casamento. Mas meu senhor, isso já faz 42 anos. Ele disse: se mudasse de alguma coisa daqui para lá, eu dizia. O amor precisa ser expresso. O amor, ele precisa ser não só falado, mas manifestado nas nossas ações. E a pergunta que eu quero te fazer é exatamente essa: meu querido, como é que você expressa o seu amor? Atenção! Responde isso dentro do teu coração. Como é que você expressa o seu amor? E mais do que isso, essa expressão está clara para todo mundo da sua família, por exemplo? Está claro, meus irmãos, que as coisas que você faz por amor? Isso está claro para todo mundo? Primeira característica: o amor é visivelmente expresso. Segunda é que o amor sempre é abnegado e cada vez mais. O amor sempre é abnegado e cada vez mais. O amor, ele tem uma etiqueta de preço. O amor tem um custo embutido nele. O amor não é de graça. Ele tem custos. Quando a gente olha para a história de Paulo, por exemplo, a gente vê como foi custoso para ele implantar a igreja de Filipos. Paulo apanhou, foi preso, foi humilhado, ficou nu na frente de um batalhão de gente. Mas ele amou. E ele se importava. O amor é abnegado. E cada vez mais. Quanto mais o amor cresce, maior é a nossa disposição a pagar os custos desse amor. É fácil a gente perceber isso nas nossas relações com filhos, por exemplo. Quando a gente ama muito, a gente se nega muito, não é? A gente deixa de comprar roupa pra gente, a gente fica com fome, a gente vai dormir mais tarde, a gente acorda mais cedo, a gente vê aquela coisinha chamada Sofia, com 2 anos de idade, do seu lado, pegando no seu olho e levantando como se fosse a porta de uma loja, dizendo assim: já é dia. E ela levantava, pá, minha pálpebra assim, parecia que ela estava levantando o capô de um carro, você está entendendo? Toda a vontade. E a gente acha lindo, não é? A gente se derrete, aí você pega aquela coisinha e faz: já é dia o queixo, a cabita. Já estou babando aqui na frente, a minha filha voltar com postura de pastor. Com postura de pastor, Letinho. Mas algumas coisas a gente tem uma facilidade imensa em amar. Outras não, não é? Pergunta que eu quero te fazer agora é isso: eu posso pagar o preço de amar determinadas pessoas? Eu posso pagar o preço de amar determinadas pessoas? Porque em determinadas circunstâncias, em certas situações, em determinadas pessoas, é muito difícil amar. Inclusive filho. Pega um filho teu adolescente, ou pré-adolescente, como eu era, que passou 6 dias sem tomar banho. Não bota a mão na testa, não. Não bota a mão na cara, não. Não esconda a cara, não. Essa pessoa era eu. Tem gente, misericórdia, meu Deus, já fez pior. Eu acho que tem gente aqui que já fez pior, não quer admitir. Mas eu me escondia da minha mãe, eu era hábil nessa coisa de não tomar banho. As pernas no final da semana estavam parecendo um velcro assim, colava. É incrível, é rir. É contigo. Minha mãe pegou, foi horrível. Mas é difícil amar às vezes, não é?
mas o amor sempre é abnegado e cada vez mais. Terceira característica para a gente perceber: esse amor sempre é benéfico. Esse amor é sempre benéfico. O verdadeiro amor sempre busca beneficiar a pessoa amada. E eu quero que você entenda o seguinte, que isso vai além da boa intenção. É discernir o que é que vai ser melhor para aquela pessoa naquele momento. É saber discernir para aquela pessoa se, por exemplo, para um filho é melhor alisar ou castigar. Se é melhor para o marido ou para a esposa um aconselhamento ou então uma dura. O que é que a gente faz isso? No momento, é entender que o amor sempre é benéfico. Isso filtra as nossas emoções. Não é benéfico para mim, é benéfico para o outro. Não é o que eu quero dizer, é o que o outro precisa ouvir. Perceba que às vezes as coisas não se encontram. Assim como Paulo discerniu o que era melhor para a igreja. Paulo não joga com palavras. Paulo era de uma precisão cirúrgica na colocação das palavras aqui, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E a visão, o objetivo de Paulo era beneficiar a igreja com essas palavras. E assim ele o fez, e assim ele o faz até hoje. Porque a palavra de Deus é essa coisa que beneficia a gente. E agora eu quero te perguntar isso. Você tem certeza que nas suas atitudes e nas suas ações, na sua forma de expressar o amor, nas suas intenções, você tem de fato beneficiado as pessoas que são objeto do seu amor? Seja quem for, seja de repente alguém que te pede alguma coisa batendo no vidro do teu carro, seja de repente o teu filho ou a tua filha, o teu marido ou a tua esposa, seja alguém que trabalha contigo, seja alguém que você nem conhece, mas que de repente você cria um contato ali de última hora. Você tem certeza que você está beneficiando? Uma quinta coisa importante para a gente perceber: esse amor é incondicional. Esse amor é incondicional. A pessoa que não merece esse amor é a que mais precisa desse amor, e não o contrário. Vê a relação de Paulo, por exemplo, com o carcereiro. Quando ele funda a igreja de Filipos, um dos primeiros membros dessa igreja é o carcereiro que tinha prendido Paulo com grilhões nos pés e nas mãos. Paulo amou aquele homem incondicionalmente, a ponto de não fugir da prisão quando pôde, a ponto de batizar ele e toda a família dele, a ponto de se permitir tratar por aquele homem. E é uma coisa tão difícil, não é? Outra pessoa, quando magoa a gente, permitir que essa pessoa faça um afago, um carinho, dê um abraço na gente, não é? Às vezes é complicado, às vezes isso é tão difícil. A gente dá o braço a torcer. Paulo fez isso, porque o verdadeiro amor, ele é incondicional. O verdadeiro amor, ele não precisa ser merecido. Se precisasse, meus irmãos, Deus não amaria a gente. Ou amaria? Se a gente precisasse merecer o amor de Deus, Deus amaria a gente. Mas Deus ama a gente incondicionalmente. Deixa eu te fazer essa pergunta. Você tem imposto alguma condição para o seu amor? Você tem colocado alguma espécie de fronteira para esse amor, alguma espécie de limite para esse amor? Olha, eu amo você até aqui. Depois disso daqui vai ter briga. Olha, eu amo você até aqui. Depois disso é ruptura de relacionamento e não tem volta. E não tem perdão. Vocês já notaram como os relacionamentos hoje são extremamente condicionados? Como a gente vive hoje nessa geração chamada geração mimimi. Que qualquer coisa a pessoa se dói. Qualquer coisa a pessoa está se derramando em lágrimas. As pessoas não têm mais condições de sustentar um relacionamento de longo prazo. Os relacionamentos, eles são quebradiços demais, são frágeis demais. Até se faz assim uma alusão com os eletrodomésticos do passado. E tem gente aqui que não tem a menor saudade de fio de ferro tupi, que apanhava com ele, né? Tem gente que
dar aquela balançada. Eu, graças a Deus, nunca apanhei de fio de ferro tupi, não. Mas antigamente os eletrodomésticos se consertavam, hoje em dia se joga fora. Antigamente os relacionamentos se consertavam, hoje em dia se joga fora. Tem um quê de verdade nessa história aí. O amor da gente não pode ser condicionado por nós. Parâmetro do nosso amor é o amor de Deus. É o nosso amor. É o que Paulo chama de vosso amor. E ele dirige isso a todos nós. Pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, o quinto agora, se for o quarto. O quinto é que o amor também é justo. Não é porque o amor é incondicional que ele aceita qualquer coisa. Preste atenção nisso. Não é porque o amor é incondicional que o amor aceita qualquer coisa. Hoje em dia existe uma confusão muito grande nisso daí. Hoje em dia existe essa coisa de não querer frustrar o ser amado, não é? Então a namorada não pode ser frustrada, o namorado não pode ser frustrado. Ele não pode levar um não, porque senão ele deixa de me amar, porque senão vai ter um problema. A criança não pode ser frustrada. Ela tem que ser constantemente alimentada no seu ego, porque senão pode ser que ela cresça um adulto complexado. Não é isso que se diz por aí? O amor é justo. O amor, ele faz exigências cabíveis, porque o amor, ele faz exigências que visam beneficiar o outro. Portanto, o amor não deixa passar o erro. Amor que deixa passar o erro não é amor. Por isso que o nosso Deus não tolera o pecado, é porque Ele ama. O nosso Deus não tolera o pecado, não é porque Ele é mau, nem está mal intencionado com a gente. Ele não é um Deus cruel, que olha para as nossas limitações e diz assim, agora eu vou maltratar. Não. Ele olha para as nossas limitações e diz assim, eu amo tanto que eu vou corrigir. O meu amor tem que crescer, porque o amor é justo. Preste atenção nisso, meu querido. Então a gente não pode tolerar o erro também. E aqui eu não estou falando de perfeccionismo, não. Aqui eu estou falando de amar de verdade. Perfeccionismo muitas vezes aponta para um amor próprio, para a sua vontade tentando ser concebida na vida do outro. No entanto, quando a gente mergulha nesse amor justo, a gente começa a perceber que todos nós aqui somos alvo dessa justiça divina que nos ajusta, que nos traz para um centro, que mostra os nossos erros e que nos usa como instrumentos para a gente corrigir o erro uns dos outros. Eita, coisa difícil, não é? Quer ver um negócio que todo mundo ama dizer? Eu não disse. Ah, como a gente gosta, né? Eu sabia. Quem não gosta de estar certo, não é? Todo mundo adora. Homem detesta admitir que está errado. Já viu algum homem sair perdido por aí e dizer assim, estou doido para achar alguém para perguntar? Quem é que diz sempre assim para ele perguntar? A mulher, né? Amor, não é melhor perguntar não. Não, eu estou no caminho certo. Amor, a gente está indo para Olinda, eu sei, porque a gente está no Pina. Né? Não é um atalho que eu vou pegar aqui, aí a gente vai sair ali no... Entendeu? Aí é Candeias, aí Jaboatão... Aí vai Moreno, Araçoiaba, Maceió, João Pessoa, Olinda. Pronto. Só para a gente curtir mais, né? A gente gosta de estar certo. Admitir o nosso erro é muito difícil, gente. Não é? Mas deixe essa justiça do amor apontar os erros. Tratar feridas. Tirar os esqueletos do armário. Deixa o teu marido ou a tua esposa ser essa pessoa a apontar isso e faz isso em amor. Vai tratar o teu casamento que talvez há anos vocês não tenham uma boa DR. É outra coisa que homem detesta, não é? Homem finge que está dormindo, merecia ganhar o Oscar. Chega,
mulher chegou, eita, tá dormindo, nem vai dar para conversar. E no outro dia, estou atrasado, estou apressado, não consigo, tenho que levar os meninos para a escola, não sei o quê. Meu irmão, vá tratar esse negócio. Tem tempo. Deixa esse amor justo penetrar teu coração, a tua vida. Deixa eu saber disso. Esse amor é justo nesse sentido. Entenda que não é uma justiça de mão própria, nem uma justiça pessoal, é a justiça do reino. Por isso que Paulo fala assim, é fruto de justiça. Que esse fruto de justiça produz transformação. E essa transformação visa beneficiar o ser amado. Não é simplesmente aquela mulher que tem a língua afiada e que mesmo sabendo que o marido está errado, procura falar da forma que machuque mais. Sabe como é isso? A mulher sabe que o maridão está errado. Ou que o namorado, ou que o filho, mas fala de um jeito que ela sabe que vai machucar. Porque ela não quer justiça, ela quer a justiça dela. Então ela destrói o outro. E talvez destrua mesmo, viu? Deixa eu te fazer essa pergunta para a gente passar para uma última característica desse amor autêntico e verdadeiro e crescente. O seu amor é justo aos olhos de quem? O seu amor é justo aos olhos de quem? Aos seus próprios olhos, ou aos olhos de Deus, que é a nossa referência de amor, porque Ele é amor e Ele se plantou no nosso coração, então nós temos o amor dEle, é o nosso amor do nosso Deus. Porque por último, não menos importante, outro dia a gente pincelou essa história aqui, o amor também é um sentimento. O amor não é só uma obrigação moral. Alguns livros que assim, foram muito aclamados nos últimos anos, tratavam o amor como um comportamento simplesmente tal. Não estou reduzindo o valor desses livros, são interessantes. No entanto, esse amor, ele também é um sentimento. E preste atenção nisso. Ele em si, o sentimento em si, simplesmente isolado, ele não se iguala ao amor, mas não se pode ter verdadeiro amor sem sentimento. É tanto que Paulo ele diz assim, quando ele escreve para os filipenses, eu tenho alegria quando eu falo com vocês, eu tenho saudade. Saudade é obrigação moral, saudade é sentimento. Eu tenho saudade de vocês, meus irmãos. Eu queria ir aí ver vocês. O amor, ele não é somente um reflexo, não é simplesmente uma reação moral. O amor, ele se sente. O amor, ele aquece as relações, não é? O amor é essa coisa maravilhosa que faz a gente sorrir e faz a gente chorar também, não é? Se compadecer pelo outro, sentir a dor do outro. O amor também é um sentimento. Entenda o seguinte, que não é um sentimento que sofre espasmos, como às vezes a gente vê, há uma mobilização quando acontece uma catástrofe. Pessoas ao redor do mundo se mobilizam na ajuda humanitária e tal. Depois de uma semana, quando a notícia deixa de ser novelizada, quando a notícia deixa de ser manchete, a coisa se esquece. Vira até piada às vezes, não é? Aqueles desastres, aquelas catástrofes terríveis, às vezes viram meme. E ri-se disso daí. Amor é um sentimento, mas não é um espasmo de sentimento, não é paixão. Paixão, já dizia o poeta popular, paixão é feito fumaça. Cega e entala, mas daqui a pouco passa. Sentir não significa necessariamente amar, mas se amar, você verdadeiramente vai sentir. 6 características. Depois da gente caracterizar basicamente esse amor, é importante a gente saber o que implica para a gente crescer nesse amor. Porque é isso que Paulo fala aqui. Esse amor, ele aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Para quê? Para
aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Preste atenção nisso. Atenção aqui, meus irmãos. Se você pegar a NVI, por exemplo, você vai ter o seguinte nesse versículo 10. Para discernirem o que é melhor. Para que esse amor cresça no coração da gente. Atenção. Porque esse amor deve crescer no meu e no seu coração. É para a gente aprender a discernir o que é melhor para a vida. Porque tem muita coisa boa nessa vida. Mas não existem tantas coisas melhores. Existe muita coisa boa. Mas nem tudo que é bom é o melhor para a gente. Pelo menos naquele momento, naquela situação de vida que a gente está. Isso é importantíssimo para a gente também nessa época do ano. Porque todos os dias nós somos bombardeados com informações sobre produtos, sobre serviços que prometem transformar a nossa vida melhor. Não é verdade? Cada propaganda é mais convincente do que a outra. E todas elas têm em comum a disputa pela sua e pela minha mente. Elas tentam nos convencer. As propagandas, os veículos de informação, os programas de televisão, todo o merchandising, para usar uma palavra assim, espanhola, certo? Que eu também sou essa pessoa que fala hebraico. Falo não. Corta essa parte e edita na pregação, tá? Brincadeira. Todo merchandising, ele luta pela sua mente. Ele tenta te convencer o que é melhor para você. Ele tenta te vender essa informação. Portanto, é preciso que esse amor cresça no nosso coração, para a gente saber o que de fato é melhor para a gente. E o fato é que muitas dessas coisas, elas não são ruins em si mesmas. Elas podem até ser boas. Mas uma palavra que Paulo pode traduzir também por melhor é excelente. Vê que coisa maravilhosa. Sonhar com alguma coisa, meu irmão, preste atenção nisso, sendo bem sensato. Sonhar com alguma coisa, aspirar a alguma coisa, sonhar com um ano novo melhor, não é em si ruim. Só que, segundo Paulo entendia, a gente não pode atrelar isso ao nosso senso de satisfação total. Pegou essa informação. Sonhar com alguma coisa não é ruim. No entanto, atrelar isso a um senso de satisfação total é abrir portas para o perigo. Compreenda o seguinte, meu irmão, que Deus ele não se contenta com o que é bom. Deus só se contenta com o que é melhor para a gente. E para a gente, para a vida do cristão, o melhor essencialmente, preste atenção nessa informação, para a vida do cristão, essencialmente o melhor é estar no centro da vontade de Deus. Estando no centro da vontade de Deus, esse amor vai crescer dentro de você. Está pegando, meu irmão, a informação? Está prestando atenção? Quando a gente descobre o que é excelente, as outras coisas, elas simplesmente não deixam de ser interessantes. Elas simplesmente passam a ocupar os seus devidos lugares. O amor de Deus ordena a nossa vida. O amor de Deus ordena os nossos valores. O amor de Deus ordena as nossas prioridades. Esse amor que cresce nos ajuda a discernir isso daí, meus irmãos. E quando a gente tem esse amor no coração e a gente percebe esse amor crescendo, a gente está satisfeito. E como diria Guimarães Rosa, às vezes eu leio um negocinho assim. Negocinho, ó. O cara escreve Grandes Sertões Veredas. Um livro imenso. O animal saciado dorme. O animal saciado dorme. A gente está satisfeito em Deus e a gente pode estar sossegado. As outras coisas
são as outras coisas. Elas serão acrescentadas. Aquilo que nos é necessário. Vocês já perceberam como vai chegando no final do ano, às vezes a gente vai fazendo a contabilidade do que a gente não tem? Das coisas que faltam na vida da gente, dos anos que se acumulam para a gente. Deixa esse amor crescer, a ponto de você discernir o que você precisa, o que você não precisa. E se você está aqui hoje, meu irmão, e está vivo, Deus tem acrescentado na sua vida aquilo que você de fato precisa. Deixa Deus reordenar os teus gostos pessoais. Deixa esse amor crescer no seu coração, a ponto dele interferir nas suas relações pessoais. Porque quando a gente admite essa verdade, o crescimento desse amor, ele implica necessariamente no entrega total, meus irmãos. A ponto da gente se tornar íntegro. Está pegando essa informação? A ponto da gente se tornar sincero. É o que Paulo fala aqui. Para que a gente vai discernir essas coisas? Para que esse amor tem que crescer? Para serdes sinceros. Ou, em outra palavra, íntegro diante de Deus. Significa que toda a nossa personalidade, os nossos gostos pessoais, eles são guiados por esse amor, a ponto da gente se identificar a partir dele. E deixa eu dizer uma coisa para você: naturalmente a nossa natureza pecaminosa vai tentar impor a incerteza com relação a esse amor. Nossa natureza pecaminosa vai apelar para as circunstâncias, para as coisas difíceis que a gente viveu esse ano, que cada um de nós passou, do aperto financeiro, à doença, ao corre-corre desgastante, as palavras mal colocadas. Nossa natureza pecaminosa vai mostrar para a gente essas coisas e vai dizer assim: será que esse Deus ama mesmo? Só que é exatamente nessas circunstâncias que existe uma possibilidade da gente amar mais, da gente permitir que esse amor cresça. Essas circunstâncias negativas, elas são um ambiente ideal para o amor crescer. O amor não cresce com a vida em preto e branco, toda organizadinha, não. O amor cresce nas circunstâncias duras da vida. Só que essa mesma tentação, essa mesma sensação de experiência negativa na vida da gente pode levar a gente ao enclausuramento da alma. E quando a alma está enclausurada, o amor não cresce. A gente corre o risco diariamente de aderir a uma forma de amar que é estranha à palavra de Deus, que diz que você tem que se amar em primeiro lugar. Já que o mundo é um lugar tão opressivo, você tem que se amar em primeiro lugar. E aí o grande problema disso é que a gente começa a montar uns com os outros, irmãos na fé, familiares, gente das mais diversas origens e contatos. A gente começa a montar uma espécie de relação utilitarista. A gente usa as pessoas, e aí a gente faz coisas assim totalmente reprováveis diante de Deus. A gente acaba se sentindo egoísta. A gente é consumido pelo medo da exclusão social. A gente vai para o tribunal da acusação, da promotoria da inadequação. Não é verdade? Quando a gente se sente esse peso de acusação, de que a gente não é o melhor cristão do mundo, de que a gente não é o melhor pai do mundo, a gente tenta absolvição de qualquer maneira, mediante a comprovação de atos de amor. A gente tenta mostrar para a gente mesmo, para o coração da gente, que a gente é um bom pai. A gente tenta provar para o filho que a gente é uma boa mãe. Então a gente satisfaz os gostos, satisfaz as vontades. A gente corre para um lado e para o outro, porque o sentimento de culpa está tão presente no coração, que o nosso sentimento maior é de se livrar dessa culpa através da autoafirmação. A gente quer provar para a gente mesmo que a gente é bonzinho. E aí o problema nisso tudo, e o produto disso, é que a gente começa a se automutilar. E a gente faz isso concordando. E a gente faz isso de forma resignada. E como é que isso se manifesta? Através de sorriso falso, abracinho morno, educaçãozinha,
bem organizada, sabe? Quando você nem queria estar ali com aquela pessoa, quando você queria esbravejar para o mundo a sua infelicidade, mas você não pode e você reprime. Porque você está se sentindo culpado e vai ser ruim mostrar para os outros o que você tem de fato por dentro. Então você pergunta para o outro, tudo bem? Esperando que o outro diga, tá tudo bem. A gente não consegue assim, meus irmãos, viver esse amor autêntico. Porque o chamado do amor de Deus é para sinceridade e para ser inculpável. Para o dia de Cristo. Em outras palavras, a gente tem um convite todo especial para ser íntegro e para não ter nenhum sentimento de culpa no coração. Vê que coisa maravilhosa. Porque esse amor cresce e ele tem que crescer no coração da gente. Para a gente ser gente íntegra. E mais, para a gente se livrar dessa obsessão horrorosa por aceitação social. Por essa coisa horrorosa que assombra a gente, que é sentimento de culpa. Quando esse amor cresce no coração da gente, a gente está livre para expressar esse amor. Quando esse amor cresce no coração da gente, a gente está livre para manifestar até a nossa incerteza, até a nossa dor, porque a gente sabe que a gente está num ambiente de amor. E amor imprime confiança. Quando você ama, você se torna uma pessoa confiável. Oh, preste atenção nisso. Quando você ama, você se torna uma pessoa confiável. Quando a igreja de Cristo ama, a igreja de Cristo passa a ser um lugar seguro e confiável para todos os aflitos. Quando na sua casa há esse amor que cresce, a sua casa não é só um lugar de tijolos e portas, é um lar seguro para que todo aquele que precisar abrir e rasgar o coração tenha liberdade para assim fazê-lo e fazê-lo diante de Deus e saber que tem ali gente de coração grande, doido para abraçar, doido para encher de beijo e para dizer assim, qual é o problema, meu irmão? E saber que quando você precisar, vai acontecer o mesmo com você. É isso que Paulo chama de fruto de justiça. Está no versículo 11. Esse fruto do Espírito maravilhoso. Porque o amor tem que dilatar no peito. Finalmente, deixa eu dizer para você, preste atenção nisso, por favor, que isso é muito importante. Não sai daqui hoje sem isso. Porque o amor tem que crescer no peito da gente. Porque amor significa segurança para a vida. Significa salvação aqui e agora. Amor significa isso para o cristão. É o amor que se dilata, que cresce. Só que esse amor não vai crescer se você não colocar para fora as coisas que estão aí dentro de você. A gente tem bem pouquinho tempo de culto, bem pouquinho mesmo. E eu tenho tanta coisa, meus irmãos, ainda para compartilhar acerca de amor, só que esse é um tema inesgotável, viu? Falar do amor de Deus. Falar desse amor que é plantado no coração da gente. Será que a gente consegue esgotar isso? Consegue não. Isso tem que crescer. Isso tem que crescer em você e tem que crescer em mim. Que coisa maravilhosa. Hoje você pode estar carregando um fardo muito pesado. Talvez a necessidade de se sentir aceito, ou um grande sentimento de culpa seja o grande motivador aí do teu coração. Você pode clamar hoje, meu querido, pela presença desse amor. E você pode, assim como Paulo, orar para que esse amor cresça no seio da igreja e no seu e no meu coração. Isso é uma oração que a gente pode fazer. Essa pode ser a oração de 2017. Pai, que o teu amor, que é o meu amor, cresça. Vamos fazer isso agora? Deixa eu convidar já o grupo de louvor para vir aqui à frente. Que a gente tem bem pouquinho tempo. A gente pode fazer essa oração, ó. Que meta boa para 2017, não é? Pai, que o teu amor cresça em mim.
a ponto de eu chamar de meu amor, do meu Deus, da minha referência de amor. E assim eu seja gente segura, que trilha o caminho da não necessidade, da não culpa. Ser livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre para amar. Oh Pai, é o pedido que a gente te faz, Deus, de todo o nosso coração, Deus. Que o nosso amor cresça. Que esse amor transborde. Que esse amor floresça. Que ele vaze de dentro da gente. Que a gente seja gente segura e que transmite segurança. Que não tem medo, Deus, de alguma coisa ser arrancada de dentro de si. Mas que é tão confiante no teu amor, a ponto de dizer que é o meu amor. É o amor do meu Deus que está plantado em mim. E eu não tenho dívida com ninguém, nem com meu Deus. Então, eu sou inculpável. Então eu sou sincero diante de Deus. Eu abro meu coração. Eu digo o que está lá dentro. Eu desabafo. Eu falo das minhas necessidades, na certeza de que eu tenho irmãos com quem contar, na certeza de que eu tenho um Deus que não me abandona. Pai, muito obrigado por isso. Faz esse amor crescer no nosso coração. Nos guia nas tribulações e nos mostra que cada uma delas é uma oportunidade do teu amor crescer dentro de nós, se dilatar na nossa existência. No nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus nos abençoe ricamente. Nós a inspirar.
bênção de Deus. Irmãos, só lembrando que próximo sábado, às 19 horas, aqui na igreja, nós temos a cantata do coral da igreja. Então você está convidado a estar aqui, está convocado também a trazer visitantes, pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para participar desse momento. A pregação da palavra vai acontecer, tanto de forma cantada, quanto também na exposição da palavra. Então, a gente quer incentivar os irmãos a estarem aqui, não apenas para prestigiar o coral, mas para cultuar a Deus e também para ter essa oportunidade, né, de repente convidar alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus para ouvir a mensagem do Evangelho. Ok, irmãos? Vamos orar? Pai, bendizemos ao Teu nome, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos alvo do Teu amor, não porque houvesse algum bem em nós, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos escolheu e nos chamou por meio da justiça de Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, porque esse amor está presente no coração daqueles que foram alvo do Teu amor. E a gente pede, assim como Paulo orou pela igreja de Filipos, a gente pede pelo nosso coração, Pai, aumenta esse amor dentro de nós, aperfeiçoa esse amor, amadurece esse amor dentro de nós e dispõe o nosso coração também, Pai, a olhando para a Tua palavra, nos submetermos à vontade do Senhor e assim buscarmos do Senhor força, buscarmos no Senhor poder para vivermos esse amor de forma autêntica, de forma verdadeira. Que o Senhor nos inspire a cada dia, Pai, e nos leve a viver essa vida para a glória do Teu nome. E que assim, meus irmãos, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que assim Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o Seu rosto e nos dê da Sua paz, paz que excede a todo entendimento e que guarda o nosso coração no Senhor Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.